Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do Cialcast, o podcast que fala sobre inovação, tecnologia e os bastidores do mercado B2B. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Rafaela Silva, diretora de vendas na ScanSource Brasil, uma empresa que é parceira aí da Cial há muitos e muitos anos, parceira de longa data, e a gente faz belíssimos trabalhos juntos. A gente vai falar bastante sobre estratégia de parceria, que é, realmente o nosso caso, sobre empoderamento de lideranças, sobre tecnologia, inovação e muitos dos assuntos aí que têm movimentado o nosso mercado B2B. Prazer te receber aqui, Rafa. Prazer é meu, Dê. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você. Muito feliz. Para quem não conhece muito bem a ScanSource, embora acho que no nosso setor é bem difícil, porque a Scan é uma das maiores empresas e muito conhecida, conta pra gente um pouco o que a Scan faz, qual o seu papel aí no mercado de distribuição de TI no Brasil. A ScanSource é uma empresa americana, tá? Ela é consequência de 2 aquisições. Ela chegou no Brasil por meio de aquisições, uma empresa chamada CDC, que é o mercado de automação, que é onde a gente se encontrou. Eu vou chutar aqui, mas acredito que mais de 20 anos, com certeza, né? A história começou lá na CDC. Inclusive, o ex-presidente da CDC, né, estava com a gente até acho que 2 anos atrás. E depois a Network One. Então, a ScanSource, ela é fruto dessas 2 aquisições, cresceu muito. Hoje é uma empresa muito maior do que... né, ela se tornou muito maior. E é uma distribuidora de tecnologia de valor agregado, né? A gente tem volume e valor agregado. A gente tem algumas PUs, tá? Então, atuamos em diversos mercados. Não sei se a gente vai falar mais pra frente. Mas é isso, tá? A Scan é uma empresa americana no Brasil há mais de 20 anos e que a gente tem um portfólio amplo em tudo que é tecnologia. Perfeito. Aproveitando esse gancho, conta um pouco da Rafaela pra gente, a sua jornada, como você chegou até esse nosso segmento, né, que é tão nichado, mas tão importante para os bastidores do varejo, da indústria, de muitos segmentos. Nossa, eu acho que só essa pergunta daria um podcast, então eu vou me segurar muito pra não contar, mas assim, eu sou a Rafaela, eu sou hoje, me apresento como mãe do Gabriel de 4 e da Isabel de 1 ano e 2 meses, né? Então não tem como não começar me apresentando assim. Eu tô no mercado de distribuição acho que há pouco mais de 23 anos, tá? Entrei numa distribuidora em que eu fiquei 13 anos aproximadamente, também americana, depois fui para uma outra distribuidora e hoje eu estou na ScanSource, né? E eu acho que eu entrei nesse mercado por um acaso, né? Como muita coisa acontece na nossa vida. Eu sou uma pessoa de origem muito simples, né? E comecei ali como, eu acho que, assistente de vendas nesse tempo todo. Fui mudando de posição, assistente de vendas, vendedora, coordenadora de vendas, coordenadora de engenharia, trabalhei na América Latina, cuidei de alguns países, viajei bastante, né? Hoje eu me encontro na posição de diretora de vendas, mas assim, uma jornada muito longa, né? E que eu tenho muito orgulho, né? Porque eu sou uma das primeiras pessoas da minha família formada na universidade, né? O trabalho me possibilitou formar, então eu primeiro trabalhei, depois estudei bastante, né? Tenho mestrado, tenho algumas pós-graduações. Então, assim, é uma história bem feliz, assim, que eu considero de sucesso. Parabéns, que legal saber disso também, né? É muito bom conhecer as histórias de cada uma e os desafios, né, que a gente passou para chegar até aqui. Hoje você está como diretora de vendas. Isso. E como você tem visto as mulheres em posições de lideranças? Eu estou só fazendo pergunta que daria um podcast inteiro, assim. Gente, você tá me desafiando o meu poder de Resumo. de síntese, Isso. gente. Como é a liderança feminina, né? Eu acho que hoje, pelo menos, a liderança feminina, ela é mais discutida, né? Então, a gente tem essa pauta, a gente tem essa abertura. Eu tenho, hoje, o privilégio de estar numa empresa que tem esta preocupação de ter um balanceamento nas lideranças femininas. Só que não acho que foi sempre assim, né? Eu não acredito que eu fui prejudicada, mas eu participei de muitas histórias em que, muitas vezes, as mulheres, elas têm
menos condições de ascensão, né? Então começa ali numa diferença salarial, muitas vezes, né? Hoje em dia nós somos mais formadas nos centros universitários, mas não era assim há 20 anos atrás, quando eu comecei, né? Então as mulheres, elas ainda não tinham esse protagonismo. As mulheres, muitas vezes, a gente, desde criança, né? Acho que vem de antes. Como eu tenho filho, hoje eu tento entender isso, né? A gente não é incentivado, por exemplo, para as áreas técnicas, né? Para gostar de matemática, né? Tem até alguns mitos, né? O menino vai melhor em matemática, a menina, né, vai fazer outra coisa. Então vem de muito antes. Eu acho que esse histórico impacta no que a gente vive hoje de liderança, tá? Então tem muitos desafios, né? O mercado, eu não digo que ele é machista, mas por ter poucas mulheres, os nossos homens e até as nossas mulheres entendem pouco. Então, assim, a gente ainda tem o estigma de que a mulher que subiu, ela é um pouco mais masculinizada, né? Ela precisa ser forte, ela precisa ser, né, enérgica. Ela pode ser ela, né? E então, é isso, Dê. Acho que daria um podcast, mas o que veio no meu coração foi isso, né? A gente tem melhorado, tem um longo caminho para percorrer, porque a gente não parte do mesmo ponto, né? Eu falei que eu tenho 2 filhos. Eu também tenho um parceiro fantástico, né? Tomara que ele escute. Mas mesmo assim, né? A maioria das mães, elas, quando acordam de manhã com 2 filhos, existe ali uma carga mental que, por mais parceiro que seja, é difícil acompanhar por um histórico de criação, histórico do que ele viu na sociedade. Então, hoje a gente parte mesmo, até quando a gente acorda de manhã, a nossa cabeça está com um checklist muito maior do que possivelmente o nosso parceiro. E não é que ele não participa ou que não esteja imbuído nessa missão. Isso os que estão, mas tem muitos que não estão. Então, tem alguns que, historicamente, ainda não tiveram essa compreensão de mundo. Então, as mães acordam sozinhas para arrumar os filhos e vai para a creche e chegar linda para um grande dia de trabalho, né? Então, é diferente, não tem como ser igual ainda. É isso, concordo com você. E como a Scam estimula esse empoderamento de lideranças ou de lideranças diversas no ambiente de trabalho? É bem interessante, né? Eu vou contar aqui, por exemplo, quando eu entrei na ScanSource e depois do processo seletivo, eu conversei com com o meu chefe na época, né? Meu diretor executivo, e ele me contou: Rafa, essa sua vaga só podia ser uma mulher. No começo eu tinha entendido que a Scam era muito forte, diversidade e inclusão, a gente tem isso nos nossos valores, né? Então, assim, quando a gente tem 3 valores, um deles é diversidade e inclusão, tá? E a gente vive isso. O fato de eu ter essa posição exclusiva para mulher era porque a gente precisava manter o balanceamento de pelo menos 50% da liderança e de diretoras mulheres. Porque a gente acredita que isso traz a diversidade de histórias, traz diversidade de pensamento, que traz diversidade para solucionar. E hoje o mundo é muito ágil, né? É muito rápido, né? A gente fala de mundo líquido e hoje a gente trabalha muito isso, né? Essa liquidez, essa versatilidade, essa falta de previsibilidade no mundo, né? Então, a gente não tem um mundo previsível, mas a gente tem que estar preparado. Como a gente diz que a gente vai estar preparado? Se a gente tiver competências, histórias, capacidade instalada diferente. Então, na Scam eu aprendi uma coisa que pode ser que em mais de 20 anos de carreira eu não tinha aprendido, que é não contratar pessoas parecidas comigo, né? Eu preciso ter um repertório maior, justamente por esses desafios do mundo. Então, a diversidade, ela traz isso. Então, na Scam, a gente tem os comitês de, por exemplo, de diversidade de gênero, de mulheres, né, que agora eu peguei aqui, de gênero, a feminino tem de raça, né, e a gente tem os grupos de afinidade, justamente para que a gente possa, então, a gente tem, sim, no nosso time, né, buscado contratar trans, contratado LGBTQIA+, raças, né, então, raças negras,
Enfim, porque a gente acredita que isso vai trazer história, vai trazer repertório. A gente também tem, por exemplo, um programa muito legal de recrutamento não sei agora, não é de menor aprendiz com certeza, mas tem um outro que a gente ajuda na formação de jovens de classes, né, de baixa renda, né? E eles acabam sendo absorvidos tanto pela SCAN como pelo nosso ecossistema de parceiros. Então, a gente acredita que essa diversidade, ela é diferencial competitivo. Muito legal. E como você vê a correlação entre diversidade e inovação? Muita gente acha que inovação é uma grande ideia, né? Ai, nossa, eu vou inovar. Mas a gente acredita que inovação ele é um processo. E às vezes ela é um processo que ela é lento, né? Ou ela é de tentativa e erro. Então, inovar é você tentar fazer diferente algumas coisas ou pequenas coisas, né? Então, como que a gente tem essas contribuições? Com pessoas que pensam diferente, pessoas que questionam o status quo, pessoas que tentam também entender o que está acontecendo para poder questionar. Então, quando eu vejo uma história de uma pessoa, pra gente, uma pessoa que de repente se formou na melhor universidade do estado, ou agora, né, muitos formados em faculdades fora do Brasil, né, que tem uma visão global, pode contribuir tanto quanto aquela pessoa que precisou, como eu, de repente, pegar um ônibus lotado por vários anos da vida, passando a mochila pelo banco de trás e atravessando o ônibus inteiro assim, né? E chegando tarde. Essas contribuições, elas podem ser complementares, né? Porque a forma como a inovação está na forma como a gente constrói, não necessariamente no produto final, né? Então, às vezes a gente quer inovar, eu quero chegar aqui na construção desta caneca, mas no processo de inovação eu posso chegar a uma coisa diferente, porque o mundo muda, os inputs mudam e essa capacidade instalada que eu falo de mentalidades diferentes, histórias diferentes, vai fazer com que a gente pegue essa matéria-prima e consiga criar alguma coisa realmente mais original, né? Ainda que seja difícil criar alguma coisa original no mundo hoje, mas tudo bem. É isso. Muito bom. E Rafa, a ScanSource, ela é muito mais do que um elo logístico, né? Há muitos anos a empresa vem se transformando, contribuindo com seus canais, inclusive a SEAL. A gente tem as nossas reuniões de quarter, onde vocês sempre trazem novas marcas, novos olhares, e isso agrega muito para a gente. Como vocês têm feito realmente para agregar mais valor aí para os canais de vocês? A pergunta que você fez, ela é desafiante. A gente acorda todo dia pensando, né? Uma coisa que a gente fala é que a ScanSource não vai ser a mesma ScanSource daqui a 5 anos. A gente está em um processo, daqui a 5 anos, a gente vem se transformando, né? Se você perguntar até para o nosso presidente, ele fala isso, né? Você tem certeza você sabe no que a gente quer se transformar? Não, a gente não sabe, tá? A gente está nessa busca. Porque hoje, eu vou contar um pouco da distribuição. A distribuição, ela tem um histórico, quando eu entrei lá mais de 20 anos atrás, que ele era, de fato, o Trust Advisor até técnico dos canais, né? A Ciel tem uma história diferente porque vocês até começaram como um de nós, como um distribuidor, concorda? Sim. Então, vocês já tinham uma expertise técnica de mercado. Mas há um tempo atrás, os canais, eles dependiam muito do distribuidor, principalmente o distribuidor, às vezes, multinacional, que ia lá fora, trazia a marca, elaborava o catálogo, o line-up de treinamento e montava uma assistência técnica para um produto que eventualmente não tinha suporte aqui no Brasil, né? Então, tudo isso era um trabalho da distribuição. A gente tinha um trabalho mais amplo, com mais fatias, né? Foi passando o tempo e hoje a distribuição tradicional, ela tem algumas coisas que são muito importantes, tá? Trazer um produto dos Estados Unidos com a logística eficiente, desembaraçar, colocar no Brasil, num CD, com uma boa eficiência fiscal. Ou seja, a ScanSource tem aqui, deixa eu lembrar aqui, a gente tem 4 CDs pelo menos, tá? Espero que talvez até mais, mas a gente tem 4 CDs que a gente opera com volume, né? E por quê? Porque a gente precisa de eficiência fiscal. Isso tudo já é muito complexo, tá? Isso é um diferencial, porque os canais, eles se servem disso, tá? A gente também tem uma situação financeira, né? Então, às vezes, você precisa alavancar num projeto de maior, você precisa de um financiamento, não necessariamente vai buscar no sistema financeiro, como a gente também é
o primeiro, a gente acaba tendo uma jogada financeira com contributo ali nesse tipo de parcelamento, e são vários produtos que a gente tem. O atendimento muito próximo, né? As fábricas, elas têm uma característica geral. As fábricas precisam da distribuição, elas são mais complexas, elas têm processos, elas não conseguiriam atender com uma quantidade dos canais da amplitude que tem o território nacional, né? E os tipos de mercado e as urgências. Então, eu vejo que o distribuidor, ele é meio que o gateway tradutor ali entre os canais e as fábricas, né? Com seus processos mais engessados, os canais, não caso da CEAL, mas muitos menores, né? Que precisam dessa comunicação. A gente entra ali comunicando, conectando com as fábricas. Então, esse é muito o trabalho da distribuição, né? A parte logística pesada, a parte de financiamento, a parte de atendimento. E a Scan tem uma parte muito legal. E isso, eu acho que isso é importante. Mas grande parte dos distribuidores tem. Então, isso é um diferencial da distribuição, né? Eu sei que a gente faz isso com maestria, né? Mas é o que precisa ser feito. Onde a gente se diferencia, né? A gente tem na Scan uma preocupação muito, muito legal com marketing. Então, os nossos canais, eles têm programas de desenvolvimento em conjunto. Desde verba, até pensar um evento, até um podcast como esse, a gente é próximo, né? Isso para mim é marketing. Não é só evento, mas é a estratégia que está por trás de tudo isso. A gente pensa junto, quando a gente faz os QBRs. A Scansórcio, ela não tem um portfólio que é estático, né? A gente vem buscando novas marcas, a gente tem se transformado nesse sentido de portfólio também. Né? A Cial, por exemplo, era um canal tradicionalmente do mercado de automação. Hoje a gente fala de rede com muita frequência, muita mesmo. A gente fala de cibersegurança, a gente fala de IoT. Posso estar esquecendo, mas assim, essas matérias que eu falei, elas são nosso dia a dia. E eu tenho certeza que tem muito mais coisas para alavancar dentro do nosso portfólio no ecossistema de clientes finais de vocês. Agora a gente fala muito de IA. IA, gente, IA. Poxa, pois é. E a gente também está evoluindo aí juntos ao longo desses mais de 20 anos. Então, e quando a gente fala de IA, o portfólio da Scansórcio, quando a gente fala de data center, ele é o motor de tudo isso. Não existe IA sem processamento, né? Sem cloud, ou sem um servidor físico, ou sem um data center on-premises ou híbrido. Então, a gente está nesse mercado também, né? E isso é desafiador, isso é motivador. Então, a Scansórcio é um grande impulsionador de negócio de tudo que eu falei, né? E voltando, crédito, logística, portfólio, parceria, marketing, né? E tudo isso com atendimento, que o que a gente tem aqui é atendimento, é relacionamento. Eu acho que o grande diferencial da Scan, e até quando muitos clientes me ligam, com vocês eu consigo resolver as coisas, né? Porque existem outros distribuidores de mercado. E eu acho que a gente é, de fato, um facilitador. A gente tem na Scansórcio um documento que chama Bússola. É bom mencionar aqui. Todas as empresas têm ali, de repente, o seu livrinho de conduta, suas frases de impacto, missão, visão, valores, né? A gente criou, não é tudo isso, mas assim, são as leis, as regras que amparam, são 11, né? Que foi criado num colegiado, dias em que alguns representantes de várias áreas da Scan se reuniram, fisicamente, inclusive, e desenharam algumas coisas. Então, a gente tem alguns statements, algumas frases, assim, e embaixo tem a explicação do que é aquilo. Então, quando a gente fala ali que cliente é o coração do negócio, isso é um dos nossos mandamentos da bússola. E aí explica o que é isso. Quando a gente fala assim, nenhum desafio é páreo para nós, né? Todos, né? Posso estar errando a frase, né? Não é eu, tu, ele, somos nós. Então, essas frases vividas no nosso dia a dia, legal porque a gente tem na camiseta, a gente tem na proteção de tela. Eu acho que é isso. O que diferencia a Scan é a cultura, e essa cultura, ela reflete no atendimento aos nossos canais e aos nossos parceiros. Então, de tudo que eu falei aqui é a base, isso aqui é copiável. Qualquer distribuidor consegue, com boa vontade, muito investimento, consegue copiar isso, mas não copia a nossa cultura. Muito bom, adorei. Vamos falar da nossa parceria, Cial e Scan.
Essa é uma parceria sólida, né? Realmente, assim, um trabalho bonito de se ver, de mais de 20 anos, como você comentou, começou lá com a CDC, enfim. Essa parceria avançou ao longo dos anos e ela funciona muito bem. E como você enxerga a Ceal para a Scan? A Ciel é um parceiro extremamente relevante para a Scam, né? Não só em volume de faturamento, que é fato, tá? Vocês são nossos principais canais, mas principalmente porque quando eu falei de cultura agora atrás, a gente tem uma cultura semelhante, a gente tem fit cultural, que é uma coisa que a gente chama dentro da Scam. Não à toa, eu tô falando esse mais de 20 anos, porque eu não sei exatamente quantos anos são. A gente tá junto. E não é porque a Rafa tá. Eu tô há 3 anos na Scam, né? Então isso se perpetua porque existe uma seriedade nas duas empresas, são empresas sólidas, são empresas sérias, são empresas que com certeza têm compliance, porque nós não faríamos negócio com uma empresa que gera dúvida, né, no que é o correto, que realmente entende o que é uma parceria, que senta para discutir, que com certeza em 20 anos nós tivemos problemas grandes. Eu tenho certeza, né? Tem agora comigo, tem no Patinha no passado, mas nada disso foi suficientemente assim, impactante para romper uma parceria. Então, isso me faz acreditar o quão longínquo a gente ainda vai. A gente vai muito longe, porque a cada problema resolvido, a gente fica mais próximo, a gente se entende mais. A cada negócio comemorado, também. Então, assim, uma parceria sólida, uma parceria que pra gente é importante, também, e por outras coisas mais práticas, né? Cobertura geográfica que vocês têm, né? Esses dias falam, tem gente aqui no norte, no centro-oeste e tal, então vocês estão no Brasil, né? Cobertura de portfólio. Eu tenho poucos canais hoje que conseguem falar de múltiplas tecnologias. Você falou de AI. Então você está falando de AI, você está falando de data center, mas está falando de rede. Aí daqui a pouco a gente está falando de, né, de automação e de cibersegurança para toda essa infraestrutura. Então, hoje vocês são completos, né? Não são nichados, né? Então, isso é bem importante para a gente. Que bom, obrigada. E a gente já conquistou muito, né, ao longo desses anos. O que você enxerga que a gente ainda vai conseguir conquistar? A gente tem muitos clientes em conjunto, projetos gigantescos e projetos pequenininhos também, né? Ali o dia a dia, o nosso e-commerce. Então, a gente vai realmente ali do SMBs e da empresa menor mesmo para gigante, juntos. E o que você acha aí que a gente ainda vai conquistar nesse mercado, juntos? Eu acho que a gente vai se transformar juntos, porque nós somos duas empresas que têm essa sede de transformação e de crescer, né? Então, uma curiosidade, hoje a gente tem na Scansource um vice-presidente de transformação. É uma área nova que está sendo construída. Porque, principalmente, e para vocês também, uma marca vem para o Brasil, né? Ou a gente traz, ou ela se estrutura. Às vezes ela é pequena, como possivelmente foi as marcas que a gente tem de automação. Só que hoje elas são grandes, elas são estruturadas, né? Então é natural, essas marcas vão trazer menos rentabilidade para a gente. Concorda? Sim. Então elas chegam numa situação de marcas de nicho rentáveis, elas crescem, montam suas próprias estruturas no Brasil, precisam da nossa logística, do nosso financiamento, do conhecimento técnico de vocês, da expertise de delivery, da cobertura de mercado que a Cial tem, mas invariavelmente ela já é grande, né? E ali é difícil até você, às vezes, ser uma consultora estratégica para o teu cliente final. Você chega no varejo, ele já conhece tal marca, ele já testou, já tem um parque instalado de uma ou outra e acaba variando ali. E a Scansource tem buscado novas marcas, novos portfólios, né? E vai ter novidade aí. Por outras, vai ter marca nova, pode ter outras coisas aí. Então, assim, a gente vai se transformar. E ali a gente vai achar, com certeza, nesse mundo de mudanças, novas tecnologias, novos parceiros que vão complementar e que hoje podem entrar pequenininho, mas podem ser a diferença na solução de um problema do cliente final. Porque no final aqui eu estou trazendo matéria-prima para que você vá para o teu varejo, para a tua logística, para a tua indústria, escute o problema que ele tem, traga para a gente aqui juntos possamos pensar, aqui eu tenho algo de nicho, que talvez não seja uma grande receita, mas pode ser a solução para aquele cliente. E aquilo dali, no médio e longo prazo, pode crescer e retroalimentando esse portfólio, porque hoje a distribuição ela se divide em
em volume, né? E o valor. E o valor geralmente são essas tecnologias vindouras, assim, essas cerejinhas do bolo. Muito bem. Rafa, a gente está chegando ao fim dessa conversa. Adoro falar. Eu nem tinha pedido antes, mas se você quiser deixar uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo, só para a gente realmente fazer um fechamento. Tá. Bom, quem chegou até aqui? Exato, para quem chegou até aqui. Quem chegou até aqui, espero que tenham gostado. A gente tem aí... O mercado de tecnologia, ele é extremamente empolgante, né? Eu acho que eu vou voltar ali em uma questão, assim, nesses anos todos, a gente passou por tantas revoluções, né? Revoluções ou transformações, do ponto de vista de tecnologia. Então, isso motiva, né? Você tava ali... Eu entrei no mercado de segurança eletrônica, vendendo coisas totalmente analógicas, discos, tipo fita para gravar imagem. E hoje, depois a gente foi falando de JPEG, MPEG-4 e compressão. Hoje a gente tem AI, a gente tem softwares. Isso para imagem, né? Para automação, era aqueles protocolos, né? E BACnet, não sei o quê. E hoje é tudo na rede, IP. Trabalhando também com aí a gente falou de Big Data, né? Esses dias quando eu fiz meu mestrado, acho que há uns 4, 5 anos atrás, era Big Data. Verdade, passamos por essa onda. Verdade. Então, a gente passou por tantos jargões. E uma coisa vai levando a outra. Então, assim, você que é do mercado de tecnologia, deve estar nisso. Você que não é, eu convido. É um lugar emocionante para se estar. Tá sempre estudando. A gente está sempre estudando, a gente não pode ser negacionista de tecnologia porque a gente está no front, né? Então, até falava esses dias, você pode até optar por não ter uma rede social hoje, certo? Você não pode optar por não ter um AI te ajudando. Verdade. Se você estiver trabalhando em qualquer área, não sei se você é da área de educação, se você é da área de logística, se você... Não adianta, você vai ser impactado diretamente, né? Então, e ser precursora dessa infraestrutura que movimenta tudo isso, né? E a gente fala de 5G é ultrapassado, mas depois já fala de 5G, já vendemos antenas 5G, até esses dias não existia. Então, tudo isso para dizer que é emocionante, é desafiador, não vamos parar no AI, como não paramos, né, enfim, em tantas outras inteligências anteriores ao AI, eu vou chamar assim, né, que a gente já vem fazendo muita coisa, tantas automações que vieram antes do AI, a própria internet, tantas coisas. Então, eu tô muito empolgada com o futuro, né? Tem muita gente que tem medo, nossa, agora é AI, né? Acho que o medinho dá, né? Mas eu acredito na transformação, eu acredito que a tecnologia, ela vai achando o seu caminho e positivo, para um impacto positivo na sociedade. Muito bom. Bom demais falar com você, Rafa. Eu gosto dessas conversas porque eu sempre aprendo alguma coisa. E especialmente com uma mulher líder. Então, eu sempre pego aqui e vou guardando, né, no meu HD coisinhas que eu vou aprendendo. E a gente vai ter vários outros papos, com certeza. Com certeza. Porque a gente tem muitas trilhas para conversar. A gente vai falar só de uma coisa. Liderança e maternidade. Então, esse foi um overview de todo o podcast. Daqui pra frente, que a gente vai ter Rafa e Denise com vocês. Exatamente. De cortar, né? Essa parte. Com vocês. Com vocês. Valeu, Rafa. Super obrigada. Obrigada. Para quem nos assistiu até aqui, fiquem ligados que teremos mais episódios do Cialcast falando muito aí sobre tecnologia e inovação e os bastidores do nosso mercado B2B. Até a próxima. Até, gente. Obrigada.